Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos tratar de derivação implícita, derivação de funções implícitas, funções dadas implicitamente. Nós vamos explicar o que significa isso através de alguns exemplos. Vamos considerar primeiro a seguinte equação cartesiana. (3x mais 2y menos 1 igual a zero). Essa equação cartesiana, no plano, ela diz respeito a uma reta. E aqui temos uma vantagem de conseguir, de maneira simples, isolarmos o y, que, portanto, estará sendo escrito como função de x. O y, eu repito aqui, poderá ser escrito como uma função de x. f de x igual a menos 3 meios de x mais 1 meio. Sua derivada pode facilmente ser encontrada. Como nós sabemos, a derivada de uma função afim é o próprio coeficiente angular. E essa, eu repito, é uma figura facilmente identificável, é uma reta no plano cartesiano. Um outro caso, que não representará uma reta no plano, ainda nos permite explicitar y como função de x. Nós podemos, por exemplo, isolar o y aqui, expressá-lo como função de x. A derivação disso não vai ser difícil. É simples nós deduzirmos que a derivada desta função vai ser menos 16x sobre x2 mais 4 ao quadrado. Isso não representa uma reta no plano cartesiano, apenas a título de informação vai representar uma curva que terá mais ou menos esse aspecto e vulgarmente conhecida como feiticeira de Agnesi. Esta outra equação cartesiana, muito mais difícil, por sinal, de se trabalhar para isolarmos o y, embora ainda seja possível, ela representa, no plano cartesiano, uma parábola cujo eixo principal não está alinhado com nenhum dos eixos coordenados. Em particular, essa parábola específica não pode ser considerada como o gráfico de uma função de R em R. Lembrem-se que uma maneira de verificar isso é através de verticais, quando então fica fácil percebermos que para certos valores de x nós teremos mais de um valor de y correspondente, o que não possibilita que isso seja chamado de gráfico de uma função. Não é nosso objetivo aqui ficar isolando a variável y para depois derivarmos. Aqui é suficiente que percebamos que pelo grau de complexidade desta equação, talvez não fique muito fácil isolarmos o y. Aqui eu afirmo que é possível, embora não nos preocupemos com isso. No entanto, há outras expressões cartesianas para as quais não é possível isolarmos o y. E como faremos, então, para resolver o problema clássico do cálculo? Aquele problema que trata de encontrarmos a equação da reta tangente a uma curva dada em um ponto dado desta curva. Nós sabemos fazer isto quando essa curva é o gráfico de uma função. Muito bem, existe uma maneira de fazermos isso e nós vamos passar a descrevê-la. A ideia é simples. Aqui tudo consiste em indagarmos sobre que aspecto teria a derivada y', caso fosse possível, pelo menos em algum trecho do gráfico, expressarmos y como função de x. Eu repito que não será aqui a nossa preocupação isolarmos o y sempre, mesmo porque, em muitas ocasiões, isto torna-se uma tarefa difícil. Nós vamos diretamente procurar uma expressão para a derivada sem que seja necessário antes isolarmos o y. Vamos voltar para o primeiro exemplo
para vermos como nós poderíamos fazer isso. Antes de mais nada, entretanto, eu repito que a questão central aqui é verificar que aspecto teria y' nos casos em que fosse possível termos y como função de x. Nesses casos, então, que aspecto teria a derivada y'? Muito bem, o que vamos fazer aqui é o seguinte, neste primeiro exemplo, 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Vamos derivar essa expressão. Derivar de um lado é a mesma coisa que derivar do outro, uma vez que essas duas coisas são iguais. Vamos derivar tudo isso com respeito a x. Lembrando, porém, que nós estamos aqui considerando o y como função de x. Nós estamos supondo que o y pode, pelo menos em alguns trechos da curva, ser expresso como função de x. E neste caso, nós sabemos que isso é possível em toda a curva. Muito bem, vamos derivar aqui. A derivada de 3x é 3, mais a derivada disso é 2y'. Lembrem-se, y é uma função de x. A derivada de 1 é 0 e a derivada de uma constante, pelo mesmo motivo, é 0. Aqui o que nós teremos, 2y' igual a menos 3, ou seja, y' vai ser menos 3 meios, que evidentemente deveria ser este valor. Notem aqui que nós obtivemos a derivada dessa função sem que sequer tivéssemos isolado o y. Neste caso, era possível isolarmos primeiro o y para derivarmos, tanto é que assim o fizemos no exemplo. Acontece que, em muitos casos, chega a ser impossível mesmo isolarmos o y. E aqui, como nós estamos mencionando, há um método para expressarmos a derivada de y com respeito a x, quando esse y puder ser escrito como função de x em alguns trechos da curva. Neste próximo caso, derivando ambos os membros desta igualdade com respeito a x, lembrando novamente que o y aqui deverá ser considerado como uma função de x, nós, sem nos preocuparmos em tentar isolá-lo, vamos proceder à derivação. Isso é a derivada de um produto. A derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. E a derivada do outro lado. A derivada de uma constante é 0, a derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Daqui nós encontramos que x2 mais 4, que multiplica y' igual a menos 2xy. E repare, aqui o processo é isolar o y'. Nós não estamos preocupados a priori em isolar o y, mesmo porque, como já dissemos, isso às vezes não é possível. Estamos aqui preocupados em procurar isolar o y' logo. E nós vamos, neste caso, obter que y' será expresso em função de x e de y, como menos 2xy sobre x2 mais 4. Por que é que essa expressão está diferente desta? Simplesmente porque essa expressão está em função não apenas de x, mas de x e y. E isto muitas vezes é suficiente para nós. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos interessados em calcular o coeficiente angular da reta tangente a esta curva no ponto de abscissa 1. A curva é essa. No ponto de abscissa 1, basta que substituamos o x por 1 e encontraremos y igual a 8 menos 4y. E, portanto, 5y igual a 8. Ou seja, no ponto de abscissa 1, a ordenada será 8/5. Então, nós estamos querendo encontrar o coeficiente angular da reta tangente a esta curva no ponto de coordenadas 1 e 8/5. Essa expressão já nos fornece tudo de que precisamos.
Substituindo o x por 1 e o y por 8/5, nós obtemos que esse coeficiente angular será menos 16 sobre 25. Veja, isto sem que sequer tenhamos nos preocupado em isolar o y, em explicitar o y como função de x antes. Nós trabalhamos com a derivação na forma implícita, onde o y não estava explícito como função da variável x. Isto, como nós mencionamos, é de grande ajuda, principalmente nos casos em que é difícil ou até mesmo impossível isolarmos o y, explicitarmos o y como função de x. Vamos ao terceiro exemplo e vamos derivar implicitamente o que está aí. Derivada de 4x2 é 8x. Derivada de menos 12xy é menos 12, que é a constante, vezes a derivada de xy, que é um produto. Derivada da primeira, que é 1, pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Derivada de 9y2 é 9 vezes a derivada do quadrado desta função y. Lembramos que é uma função de x. Então fica 2y vezes y', lembremos. Derivada da função composta, regra da cadeia. Derivada de menos 36x, menos 36. Aqui x não é função, é variável. Derivada convencional. Menos 24y, a derivada disso é menos 24 vezes a derivada da função. E a derivada do outro lado, evidentemente, é zero. Qual é a nossa preocupação agora? Tentarmos isolar o y'. Antes de mais nada, vamos tentar dar aqui uma organizada nessa expressão. Aqui nós já estamos tentando isolar o y'. Coisa que facilmente conseguimos. Vejam, isto sem que sequer estejamos preocupados em saber quem seria o y como função de x. Vamos por um momento lembrar aqui o aspecto do gráfico e resolver o seguinte problema. Neste ponto aqui, um dos pontos de abscissa zero, vamos procurar aqui o coeficiente angular da reta tangente a esta curva, a esta parábola, que deve aí ser positivo pelo que nós estamos vendo. Antes de mais nada, vamos observar que para a mesma abscissa zero nós teríamos duas ordenadas, o que em parte nos ajuda a comprovar que isto aqui não pode ser o gráfico de uma função. No entanto, nós sabemos que podemos obter aqui a derivada nos casos em que em pequenos trechos da curva nós poderíamos considerar y como função de x. Neste ponto aqui que escolhemos, a abscissa é zero e a ordenada é positiva. Vamos procurar por ela aqui. Como nós achamos este ponto? Aqui a coisa se torna bem simples, porque esse ponto aqui será achado substituindo o x por zero nesta equação que governa esta curva. Isto nos daria 9y2 menos 24y menos 36 igual a zero, ou 3y2 menos 8y menos 12 igual a zero. Resolvendo essa equação polinomial do segundo grau, nós vamos encontrar que o y poderá ser 4 mais ou menos
2 raiz de 13 sobre 3. Raiz de 13 é um número maior do que 3. E, portanto, 4 menos 2 raiz de 13 resultaria em um número negativo, que não é o nosso caso. Nós, portanto, sabemos que a ordenada em questão será 4 mais 2 raiz de 13 sobre 3. Então, esse ponto seria o ponto de coordenadas 0 e 4 mais 2 raiz de 13 sobre 3. Nesse ponto, qual seria a inclinação desta reta? É a derivada, como nós sabemos. Nós devemos sempre ter em mente o significado geométrico da derivada de uma função. Aqui está a expressão pronta para substituirmos. Substituindo primeiro o x por zero aqui, a coisa ficará mais fácil neste caso específico. Ela nos dará 12y mais 36 sobre 18y menos 24. E dividindo tudo por 6, nós encontraríamos 2y mais 6 sobre 3y menos 4. Lembremos-nos, o valor da ordenada y deve ser este. E substituindo este valor de y, nós obteremos que o y' resultará em 3 mais 2 raiz de 13 sobre 3 raiz de 13. Que de fato é um número positivo, como poderíamos esperar aqui. Então, no geral, ao derivarmos implicitamente, o y' ele virá, no geral, eu repito, expresso em função do x e do y. Tendo em mãos as coordenadas x e y do ponto que desejamos estudar, o y' naquele ponto ficará, portanto, possível de ser encontrado. Vamos considerar o seguinte problema. Forneça a equação da reta tangente à elipse 9x2 mais 25y2 menos 225 igual a 0, no ponto do primeiro quadrante em que a abscissa é 2. Pelo enunciado do problema, essa elipse tem pontos no primeiro quadrante e um deles tem a abscissa 2. Como se trata do primeiro quadrante, a ordenada neste ponto será positiva. Então, nós estamos procurando o ponto de tangência em que a ordenada é positiva. Mas a ordenada relativa à abscissa 2, nós encontramos evidentemente através da equação que rege o comportamento dos pontos dessa elipse. Vamos substituir aqui o x por 2. Nós teremos 36 mais 25y2 menos 225 igual a 0, o que nos diz que 25y2 é 189, ou seja, que y2 é 189 sobre 25. Ou seja, o y aqui ele seria mais ou menos 3 raiz de 21 sobre 5. E como estamos tratando de um ponto no primeiro quadrante, nós tomamos o positivo. Segue, portanto, que o ponto em questão é o ponto de abscissa 2 e ordenada 3 raiz de 21 sobre 5. Vamos procurar a inclinação da reta tangente a esta elipse neste ponto. Como fazemos? Derivação implícita é o melhor caminho, pelo menos. Vamos derivar aqui. A derivada de 9x2 é 18x. A derivada de 25y2 é 50y vezes y'. Vamos nos lembrar que y aqui é uma função de x.
a derivada de constante é zero. Portanto, 50y, y' igual a menos 18x. Então, y' acabará sendo menos 9x sobre 25y. Uma vez que nós temos os valores de x e de y, nós encontramos aqui o y', que seria menos 6 sobre 5 raiz de 21. Esquematicamente a coisa seria mais ou menos assim, o que nos dá uma ideia que de fato a inclinação dessa reta deveria ser negativa. Então, dispondo do ponto pelo qual a reta deve passar e de seu coeficiente angular, nós conseguimos encontrar a equação dela. Este é o ponto de coordenadas x, 0, y, 0. Esse aqui é o M, né? Substituindo os valores, nós vamos encontrar esta que é, portanto, a equação da reta tangente a esta elipse neste ponto.